Capítulo 22 Feixes da Luz de Deus. Ouvi falar de muitas razões pelas quais as pessoas deixam de suicidar, mas a que teve maior significado para minha família foi também a mais incomum, o fascínio de ver uma obra bem feita. A jovem tinha 18 anos, mãe de 2 filhos pequenos e evidentemente era muito vivaz, talentosa e bela. Mas era também órfã, sem um tostão, completamente só. Estava longe de casa e recentemente ficara viúva num duelo que sacudiu seu país e levou-a a um exílio voluntário. Assim, Jane Lucrécia Esther poderia ser perdoada por seus pensamentos lúgubres ao ponderar as águas do pequeno rio em Acclefechan, na Escócia. A dor reinava sobre cada fibra de seu ser, o desespero enchia seu horizonte, a morte convidava com uma oferta de paz tão atraente quanto as calmas profundezas do rio à sua frente. Era o ano de 1815, tempo da vitória de Wellington sobre Napoleão na Batalha de Waterloo. Os duelos ainda eram legais na Inglaterra e Irlanda, embora cada vez mais desaprovados pela sociedade. Mas Jane Lucrécia ouviu o primeiro do duelo que acabou com sua vida quando amigos de seu marido moribundo o carregaram para dentro de casa. Por todos os relatos, John Frederick Dexter, candidato ao posto de xerife da cidade, era um membro indistinto da corporação de Dublin, mas atirador mortal com sua pistola. Impensadamente tinha se irritado com o ataque de Daniel O'Connell sobre a corporação e desafiara o grande libertador irlandês a um duelo. O'Connell, quase 2 vezes o tamanho de Dexter e campeão do povo, recusou de princípio, mas acabou sendo forçado a aceitar, embora fosse conhecido como mau atirador. O encontro fatal ocorreu 12 milhas a oeste de Dublin, numa tarde de neve, em fins de fevereiro, perante as carruagens da corporação de Dublin e uma multidão de peões espectadores. Dexter ganhou a primeira chance, atirou primeiro e, contrário a seu costume, o tiro foi longe do alvo, ricocheteando aos pés de O'Connell. Então, O'Connell atirou, mirando propositadamente baixo, mas atingiu Dexter na virilha. O campeão da corporação caiu gemendo ao chão e foi levado para casa. A ferida de Dexter é considerada perigosa, reportou o jornal de Dublin. A bola não foi extraída. De fato, Dexter morreu no dia seguinte, tendo dito palavras de perdão a O'Connell, como se esperava de um cavalheiro. Porém, O'Connell não podia perdoar a si mesmo. Vivendo o restante de sua vida em remorso, disse que daquele dia em diante ele tomava a comunhão usando uma luva negra na mão que atirou o golpe fatal. Ao visitar a jovem viúva, O'Connell ofereceu uma parte de seus próprios ganhos. Ela recusou com uma silente dignidade, embora por 30 anos, até morrer, ele tenha pago uma pequena anuidade à filha dela. Jane Lucrécia Esther, nascida Cranmer, era de família de músicos, provavelmente judeus, que vieram à Inglaterra e finalmente à Irlanda do Sul da Alemanha. Seu pai foi líder da banda da corte de Henrique III e dos festivais de Handel, na abadia de Westminster. Seu meio-irmão foi pianista, tão admirado por Handel que, conforme disse o grande compositor, todo o resto não é nada. Mas nenhuma dessas coisas contavam naquele dia, quando Jane Esther olhava para as profundezas escuras do rio. Porém, por alguma razão, ela olhou para cima e viu um jovem peão arador se aprontando para trabalhar num campo na outra margem do rio. Ele tinha cerca de sua idade, mas estava totalmente alheio a ela ou a qualquer coisa a não ser o seu trabalho. Meticuloso, absorvido, habilidoso, ele demonstrou tanto orgulho no seu trabalho que os sulcos recém-virados pareciam executados com a mesma maestria de uma tela de artista. Apesar de si, Jane Lucrécia estava fascinada.
Devagarinho foi se envolvendo no orgulho do arador, até que sua admiração transformou-se em maravilha, e a maravilha em repreensão. O que ela fazia se entregando à autopiedade? Como podia estar tão envolvida em si mesma quando duas crianças pequeninas dependiam dela? Repreendida e fortalecida, ela se levantou, voltou para Dublin e reassumiu a vida, salva do suicídio e revigorada para a vida pela visão de um trabalho bem feito. Eu disse antes que essa razão era incomum. Disse também que, de todas as razões que eu conheço, ela significou o máximo para a minha família. A explicação é simples. Jane Dister era minha tataravó. Algumas semanas após esse quase encontro com a morte, ela veio à fé. Alguns anos mais tarde, ficou conhecendo e casou-se com o meu tataravô, o capitão John Graham Guinness, filho mais novo de Arthur Guinness, o fabricante de cerveja de Dublin, e ex-oficial sob o comando de outro irlandês, Arthur Wellesley, o Duque de Wellington. Não fosse aquele duelo, nosso lado da família não existiria. Não fosse aquele lavrador, a tragédia do marido que morreu no duelo teria sido seguida pela tragédia da morte da viúva do duelador. Ela foi impedida por um trabalho feito de modo especial. Minha tataravó foi inusitada por diversas razões, incluindo o fato de que ela orou conscientemente por seus descendentes através de uma dúzia de gerações. Nossa é uma herança de fé pela qual eu, como um de muitos, sou profundamente grato, mas a raridade de sua razão por dar um passo para trás ante o suicídio ilustra outra dimensão vital do chamado. Nada se sabe sobre o filho do lavrador escocês, exceto o que se viu nos sulcos de seu arado e o que se podia adivinhar pelo assobio de hinos enquanto trabalhava. Mas conhecendo as motivações mais comuns daquele mais cristão dos séculos da Escócia, não é exagero dizer que esse incidente destaca como o chamado transforma a vida de modo a tornar o lugar comum e mais corriqueiro, transformando-os com o esplendor do que é comum. O esplendor do comum. Nessa altura, temos a tentação de permitir que a retórica deixe a correia da realidade, mas é loucura fingir que todo o nosso trabalho é fascinante, excitante, realizador e proveitoso. Muito do trabalho é enfadonho e não há como escapar disso. Simplesmente tem de ser feito. O chão tem de ser limpo, as fraldas têm de ser trocadas, os ralos têm de ser desentupidos, o lixo tem de ser jogado e criminosos têm de ser punidos. Na política, todo homem tem de pelar seu próprio gambá, dizia Abraham Lincoln. Alguém tem de fazer isso, dizemos muitas vezes sobre as tarefas mais sujas, esforçando-nos ao máximo para que não tenha de sermos nós. Daí o fardo que tipicamente recai sobre a mãe numa família e sobre os pobres na sociedade. Não somente isso, muito de nosso mundo moderno é dirigido para ajudar-nos a evitar o trabalho enfadonho. Conveniência se juntou à sorte e à mudança para formar a trindade santa do estilo consumista de vida. Com isso, instantâneo e aquilo fácil para o usuário, tudo embrulhado em pacotes livres de pecado, dor, sujeira e trabalho, todo mundo razoavelmente bem de vida pode conseguir um estilo de vida que desconhece o trabalho enfadonho. Assim cresce uma perigosa combinação. As realidades desagradáveis somem enquanto cresce o desdém por realidades desagradáveis. O resultado é nossa ultralimpeza moderna. Somos importantes demais para apreciar o comum e refinados demais para lidar nós mesmos com as tarefas comuns. Vejamos novamente o caleidoscópio da vida moderna e surge ainda outro fator. Não somente desprezamos o serviço corriqueiro, mas também somos incessantemente desafiados a fazer as coisas por razões modernas, limitadas e nada satisfatórias.
Em vez de fazer as coisas pela sua importância intrínseca, o valor em si mesmo, fazemos as coisas por razões instrumentais, seu valor para nossa autoexpressão, nossa realização, nosso proveito e nossa publicidade. Como disse certa vez um guia no estúdio da Universal, na Flórida, apontando para as famosas casas de frente falsa usadas nas filmagens. Em Orlando, nada é real que a câmera não veja. A verdade do chamado vem de frente contra todas essas atitudes, desafiando-nos a ver e tratar a vida de modo diferente. O trabalho corriqueiro feito por nós mesmos ou por outros seres humanos sempre será corriqueiro e rude. Mas o trabalho corriqueiro feito para Deus é erguido e transformado. Hudson Taylor, grande missionário pioneiro na China do século XIX, ensinava: uma coisa pequena é coisa pequena, mas fidelidade nas pequenas coisas é uma grande coisa. Semelhantemente, Madre Teresa de Calcutá disse: não faço grandes coisas, faço pequenas coisas com grande amor. Esse tema é também destacado na compreensão do chamado do século XVII. John Coron enfatizou que o chamado dá coragem à pessoa de fazer a coisa mais simples, difícil e mais perigosa que seu chamado o leva e expõe a fazer. Alguém com a mente formada por este mundo não sabe como se submeter a ele. Mas não existe trabalho ingrato ou feio demais para o seguidor de Cristo, pois que trabalho servil pode ser humilde demais para eu fazer para Deus? A mais linda expressão dessa verdade foi dita na mesma época através da poesia de George Herbert, muitas vezes cantada como um hino. Ensina-me, meu Deus e Rei, a ver em tudo a Ti, e o que eu fizer, todo mister, que o faça como a Ti. Alguém que olha o vidro pode firmar nele o olhar, ou poderá, se preferir, com o olhar atravessar e então mirar os céus. Todos de Ti poderão participar, nada é humilde demais, para com esta estampa, por amor a Ti, crescer brilhante e puro. Um servo, com essa cláusula, torna o enfadonho em algo divino. Quem varre a sala para a Tua lei, faz disso um ato mais fino. É essa a pedra famosa que a tudo em ouro transforma. O que Deus toca e pertence a Deus não pode ser menos precioso. Isso é apenas piedade elegante? Quem duvidar de sua praticidade deverá considerar como foi aplicada, por exemplo, na filosofia de fazer móveis dos Shakers. Faça todo o produto melhor que jamais antes foi feito. Faça as partes que não se veem tão bem quanto as partes visíveis. Use apenas o melhor material, até mesmo para os itens mais corriqueiros. Dê a mesma atenção ao mínimo detalhe que você dá ao maior. Desenhe cada item que fizer para durar para sempre. Cada cadeira feita pelos Shakers, dizia-se, era digna de um anjo sentar. No nível muito diferente do palco global, a mesma consciência de auditório tocou o estadismo. Em 1885, por exemplo, o general Charles Gordon deixou a Europa para ir ao Congo a fim de ajudar o rei Leopoldo da Bélgica. Seus amigos ficaram muito entristecidos. Um colega escreveu: você já sofreu demais sob climas de fundir o fígado e o mundo não parece marcado pelo horizonte nítido que garantiria, se ouso dizer a um velho amigo, que nosso melhor homem se enterre sobre o Equador. Mas Gordon não seria detido. Elogios e orgulho não eram considerações para ele. Se a tarefa fazia parte de seu chamado, seu status e provável resultado eram irrelevantes. Antes ele escrevera a outro amigo: ser A governando imensos países ou B ocupando o mais mínimo lugar são a mesma realidade, pois Cristo reina sobre os eventos, tanto com respeito ao governo de A quanto com respeito às pequenas causas de B. Portanto, ele saiu.
Não era o que ele fazia, mas para quem ele o fazia, que fez toda a diferença. Segundo, o chamado transforma as coisas focalizando nossa atenção debaixo de Deus sobre as coisas como são. Muitas religiões, como o budismo e o gnosticismo, por exemplo, negam o mundo. Conforme eles veem, a matéria é sinônima de corrupção, o lugar significa limitação e o tempo significa morte. Em contraste, a fé cristã tem visão bifocal, afirma o mundo e nega o mundo ao mesmo tempo. Visto de um modo, o mundo está maculado, quebrado pelas agruras do mal. Mas visto sob outra perspectiva, o mundo foi criado por Deus e declarado bom. Apesar das ruínas, a realidade e bondade da criação de Deus são constantes e inalienáveis. Dorothy Sayers aplicou essa visão da criação ao seu trabalho. A visão cristã, escreveu ela em Creed or Chaos, Credo ou Caos, é diretamente oposta à tendência moderna de identificar o trabalho com o emprego em que há ganhos financeiros. Portanto, trabalhar para ganhar dinheiro para poder fazer outra coisa. Na visão moderna, os médicos praticam a medicina não principalmente para aliviar o sofrimento, mas para ganhar dinheiro. Os advogados aceitam casos não porque têm paixão pela justiça, mas porque a lei é a profissão que permita que vivam. Ou conforme John Ruskin reconheceu antes, durante a era industrial. Não é que os homens sejam mal alimentados, mas que não têm prazer no trabalho pelo qual ganham o seu pão e, portanto, olham para a riqueza como sendo o único meio de atingir o prazer. Sayers observa que o resultado é uma heresia e falácia moderna. A falácia é que o trabalho não é expressão da energia criativa do homem a serviço da sociedade, mas apenas algo que ele faz a fim de obter dinheiro e lazer. Para aquele que é chamado, em contraste, o trabalho deve estar mais próximo possível do cumprimento de nossa natureza e a expressão da criatividade que nos é dada por Deus. O trabalho deve ser tal que o homem o faça de todo o coração e o fará por amor ao próprio trabalho. C.S. Lewis aplicou a mesma doutrina de criação à natureza. Ele é melhor conhecido por seu parágrafo dourado em O Peso de Glória, onde expande a visão cristã de que não existem pessoas comuns. Você jamais conversou com um mero mortal. As nações, culturas, artes, civilizações, essas são mortais, e sua vida é para a nossa como a vida de um pernilongo. Mas é com imortais que fazemos piadas, trabalhamos, nos casamos, desprezamos e exploramos horrores imortais ou esplendores eternos. Mas Lewis argumenta também o ponto que acompanha isso. Não existem coisas comuns. Em suas cartas a Malcolm, ele fala de sua experiência da criação em tudo que é comum, cotidiano e caseiro. Uma fileira de repolhos, um gato de quintal, um rosto materno cheio de rugas, um telhado, uma simples sentença num livro. Cada um pode ser pequena revelação de Deus como Criador. Como os fragmentos de sol rompem por uma mata escura, assim também partes da criação, vistas pelo que são, agem como feixes da luz de Deus no mundo. Escreveu Lewis: tenho tentado tornar cada prazer um canal de adoração. Glória a Deus pelas coisas mosqueadas, escreveu Gerard Manley Hopkins, e disse semelhantemente em certo sermão. Levantar as mãos em oração dá glória a Deus, mas um homem revirando esterco com uma forquilha, uma mulher com balde de lavagem, também dão a ele glória. Ele é tão grande que todas as coisas lhe dão glória, se você intenciona que o façam. O abismo entre essa visão cristã e a visão moderna é tão imenso que precisamos apreciar seu tamanho antes de tentar fechá-lo. A visão cristã volta sempre ao enraizamento
e valor intrínseco das coisas como elas são. A visão moderna, ao contrário, raramente se contenta com isso. Nenhum homem comete maior erro, admoestou Edmund Burke, do que aquele que nada faz porque sabe que não é tudo. George MacDonald ofereceu o mesmo critério em seu livro Fantastes. Aprendi que aquele que será um herói quase não será um homem. Aquele que nada fizer, a não ser realizar a sua obra, tem certeza de sua hombridade. Ou conforme escreveu em The Shadows, a marca da verdadeira visão é que, em vez de fazer as coisas comuns parecerem ordinárias, como faria uma falsa visão, é fazer as coisas comuns revelarem a maravilha que nelas há. Isso parece uma celebração perigosa do amadorismo? É. Para a vergonha nossa, nós modernos tomamos a palavra amador como oposta ao profissionalismo e à excelência, tornando a questão de motivos tépidos e resultados relaxados. Mas amador significa aquele que ama, conforme Chesterton nunca cansou de lembrar. Um homem deverá amar muito uma coisa se ele a pratica sem esperança de dinheiro ou fama, mas até mesmo a pratica sem esperança de realizá-la bem. Isso, é claro, gerou a versão subversiva que Chesterton fez do provérbio popular. Se uma coisa vale a pena ser feita, vale a pena ser mal feita. Terceiro, o chamado transforma as coisas, lembrando-nos de que o enfadonho faz parte do preço do discipulado. Ninguém escreveu mais persistente e claramente sobre isso que Oswald Chambers. Repetidas vezes, ele martela o ponto de que o enfadonho é a pedra de toque do caráter. Procuramos as grandes coisas para fazer. Jesus tomou uma toalha e lavou os pés dos discípulos. Presumimos que nosso lugar seja no cume da montanha da visão. Ele nos manda de volta para o vale. Gostamos de falar e agir nos raros momentos de inspiração. Ele requer nossa obediência na rotina, no que não é visto, quando não nos são gratos. Nossa ideia é do grande momento e a multidão em silêncio. A dele está nas coisas comuns, quando as luzes de ribalta estão apagadas. Afinal, continuou Chambers, andar sobre as águas é fácil para o ousado impulsivo, mas andar sobre terra seca como discípulo de Jesus Cristo é coisa bem diferente. Pedro andou sobre a água para ir até Jesus, mas ele o seguiu de longe sobre a terra. Não precisamos da graça de Deus para aguentar as crises. A natureza humana e o orgulho são suficientes. Conseguimos enfrentar magnificamente a tensão. Mas requer a graça sobrenatural de Deus para viver 24 horas por dia como santos, passar pelo enfadonho como discípulo, viver uma existência comum, não observada, ignorada, como discípulo de Jesus. Está nato em nós que tenhamos de fazer coisas excepcionais para Deus, mas isso não é do que precisamos. Temos de ser excepcionais nas coisas mais comuns, ser santo nas ruas mais perigosas, entre gente perigosa, e isso não se aprende em 5 minutos. No segundo século, o apologeta cristão Justino, o Marte, cresceu numa colina da Galileia. Interessante, ele nota que os arados feitos por José e Jesus ainda estavam sendo usados em seus dias. Como é intrigante pensar no arado de Jesus em vez de sua cruz. Imaginar o que fazia com que seus arados e os seus jugos se destacassem e durassem. Não muito tempo atrás, um professor de filosofia tornou-se tão conhecido por suas palestras que só havia espaço para ficar em pé no fundo do corredor. Os estudantes vinham aos bandos ouvir sua sabedoria, mas os trabalhos que ele mandava fazer em casa produziam consternação. Mas, Senhor, uma voz tipicamente ressoava depois que ele tinha explicado detalhadamente o tópico. Que tamanho deve ter esse ensaio? Quantas páginas o senhor quer? A pergunta parecia fazer o professor estremecer, mas em seguida era a vez dos alunos recuarem.
Não se preocupem com o tamanho. Esqueçam por um momento a sua carreira futura. Lembrem-se de que a nota é secundária. Simplesmente entreguem-me algo que vocês possam respeitar. Para aqueles que respondem ao chamado, tudo debaixo de Deus tem sua própria importância, embora o valor final não seja atribuído por nós. Se será nosso algum dia, virá do muito bem, servo bom e fiel, pronunciado por aquele que chama. Mas antes do muito bem, nossa tarefa hoje é fazer bem, amando as pessoas e fazendo a obra por amor delas e dele. Conforme escreveu Rudyard Kipling sobre o céu do artista em Levoy, e somente o Mestre nos louvará, e somente o Mestre nos culpará, e ninguém trabalhará por dinheiro, nem por fama se trabalhará, mas cada qual pela alegria do trabalho, e cada um em sua estrela separada, desenhará aquilo que ele enxerga para o Deus das coisas, como elas são. Você está cego ao esplendor do que é comum? Você depende da adrenalina daquilo que é impressionante e inspirativo? Ou por acaso almeja uma pedra filosofal que transforme a vida em ouro? Ouça Jesus de Nazaré. Atenda o seu chamado.